Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos aí começar uma sequência de aulas falando sobre notação científica. Nessa aula, vamos tratar dos conceitos iniciais dessa notação. Bom, a notação científica ou a escrita científica é bastante utilizada não só na matemática, mas também na física, química e outros meios científicos, né? Bom, ela nos permite escrever e operar números que, quando escrito em sua forma decimal, ou seja, na escrita decimal, que é essa que estamos acostumados, né? A escrita do nosso sistema numérico decimal, unidade, dezena, centena, tá? Quando escritos nessa notação decimal, exige um grande esforço nos cálculos, que a gente chama de custo operacional, ok? Bom, aí, tendo esse problema, é necessário criar uma outra forma de se trabalhar com esses números, né? Afinal, a gente não quer ter esse trabalho, ok? A gente precisa de uma rapidez para criar novas relações, né? Entender novas relações. E essa notação ela vai fazer com que a gente consiga, tá? Quebrar aí essa dificuldade. Bom, imagine, por exemplo, né? Fazer análise matemática dos seguintes experimentos. Eu coloquei aqui a imagem de um bloco de gelo, né, sendo derretido. Isso é um processo físico. Vocês vão ter, com certeza, no ensino médio, espero que tenha, né, uns experimentos em laboratório, mas caso não haja, vocês vão enfrentar alguns problemas que vai ser analisar lá em física, na termodinâmica, o derretimento, né, de alguma coisa. Nesse caso pode ser um bloco de gelo. O quanto que um bloco de gelo derrete durante um certo tempo a uma dada temperatura, né? Às vezes é muito pouco. E esse pouco, escrito na notação decimal, ele é muito ruim, né, de ser calculado. Né? Quando eu falo pouco, é uma quantidade muito pequena, tá? Outra coisa também que a gente vê muito, e talvez seja mais acessível a vocês, a questão do concreto, né? O concreto ele dilata, né, conforme ele é aquecido, tá? Então, assim, às vezes você anda até pela calçada, você vê que tem umas linhas, né? A calçada ela é desenhada, uns quadradinhos, assim, umas linhas na calçada. Essas linhas é exatamente para o concreto não dilatar e começar a trincar a calçada, tá? Então, assim, outro exemplo, os trilhos do metrô, por exemplo. Os trilhos do metrô ou do trem, eles dilatam, né? Conforme uma temperatura, ele ser exposto a uma temperatura durante muito tempo, esses ferros vão dilatando. Esse pouco, ele deve ser considerado em uma análise, tá? E esse pouco, normalmente, é estudado usando notação científica. Porque a outra notação, a decimal, ela não é muito boa para ser usada, ok? Outro exemplo é falar, né, de distâncias astronômicas aí, né? Distância entre planetas, raios de planeta, né? Afinal, dá uma ideia de esfera, né, o planeta. Então, o raio do planeta, a quantidade de luz que emite o Sol, enfim, coisas astronômicas do universo macroscópio. Então, esses números enormes, né, não dá para a gente trabalhar com ele em forma decimal, afinal ia dar muito trabalho para a gente. Temos também aqui a física quântica, ou estudo dos átomos, né? A carga elétrica de um elétron, de um próton, né, que são partículas subatômicas da matéria, tá? O tamanho de um próton, de um elétron, do núcleo de um átomo. Essas coisas são muito pequenininhas e para você analisar essas coisas é necessário que você faça o uso dessa notação, ok? E com certeza você vai se deparar com isso lá na física e na química no ensino médio. Ok, gente, então vamos lá. Bom,
Antes, né, da gente iniciar o estudo da escrita científica, devemos relembrar aí 4 propriedades que são básicas e consequenciais da, das potências de base 10, tá? Então você tem que ter um pouco de base aí da potenciação, especificamente da potência de base 10. E 2 da multiplicação por potências de base 10. Ok? Então vamos olhar para a primeira. Potências de base 10. 10 elevado a zero é 1. Afinal, todo número elevado a zero é 1. Com exceção do zero, tá? 0 elevado a zero é indeterminação. Bom, então 10 elevado a zero é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. Percebe que existe um padrão. O padrão é as potências de base 10 com expoente natural, perceba que são números naturais, tá? Números positivos, representam números decimais maiores ou igual a 1, ok? Que possuem as seguintes características. Aí tem uma expressão algébrica aqui que representa, né, todos os casos. Veja, 10 elevado a n é a mesma coisa de 1 seguido de n zeros. Perceba o padrão aqui do lado esquerdo. Quando é 10 elevado a zero, o 1 não tem nenhum zero do lado, é apenas 1. 10 elevado a 1 é 10. Perceba que existe um zero ao lado do 1, assim como o expoente. 10 ao quadrado é 100. Perceba que existe dois zeros e aqui é um expoente 2. 10 elevado a 3 é 1000. 1000 é 1 seguido de 3 zeros. Então percebe que o expoente da base 10 indica quantos zeros você tem que pôr ao lado do 1 para calcular essa potência. Ok? Então, 10 elevado a n só pode ser 1 seguido de n zeros. E esse n ele é um número natural. Tá? É um número natural. É de 0 a um infinito positivo. Beleza? Show! Bom, aí tem as potências de base 10 com expoentes inteiros. Tá? Inteiros negativos, que a gente já viu o caso que é positivo. Bom, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que um décimo. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que um centésimo. E 10 elevado a menos 3 a mesma coisa que um milésimo. E assim sucessivamente. Ok? Perceba que isso aqui é uma divisão. Tá? É o inverso de 10 elevado a 1. Gente, quando você tem um expoente negativo, isso indica o inverso daquilo que é o expoente positivo. 10 elevado a 1 positivo é 10. 10 elevado a 1 negativo é 1 sobre 10. É o inverso de 10. Tá? E 1 sobre 10 é uma fração, onde você pega o número 1 e divide por 10. O resultado é 0,1, ou seja, um décimo. Tá? 10 elevado a menos 2 é o inverso de 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, o inverso de 100 é 1 sobre 100. 1 sobre 100, você está dividindo o número 1 por 100, ou seja, é 1 centésimo. Tá? E assim sucessivamente. Beleza? Mas existe um padrão aqui. Ó. As potências de base 10 com expoente inteiro negativo representam números decimais maiores que 0 e menores que 1. Tá? Então eles vão estar sempre ali, entre o 0 e o 1. Não vai ter nada acima disso. Beleza? Maior que 1. Vão estar sempre ali. Ok. E possui a seguinte característica. 10 elevado a menos n é igual a 0, aí você coloca um monte de zeros e 1 lá no final. Beleza? Ok. Então, de acordo com o número que você coloca em n, você conta quantas casas decimais vai ter. Perceba de novo aqui do lado esquerdo. 10 elevado a menos 1, você tem apenas uma casa decimal à direita da vírgula, que é o número 1. 10 elevado a menos 2, você tem duas casas à direita da vírgula, o 0 e o 1. Então perceba o padrão, tá? E é sempre assim. Então 10 elevado a menos n,
você vai ter n casas decimais após a vírgula, do lado direito, tá? E esse n é um número natural. Afinal, você já tem um sinal na frente. Então, se você põe um número positivo em n, com o sinalzinho que já está ali na frente, você vai ver que esse camarada vai ficar negativo. Perfeito? Show, entendi. Então, vamos lá. Ressaltando, né? Essas potências são também a representação dos inversos das potências do expoente natural, assim como eu já havia citado antes. Bom, multiplicação por potências de base 10. Perceba, eu estou multiplicando aqui o número 2 pelas potências de base 10. Só que primeiro na notação do nosso sistema numérico decimal. 1 vezes 2 é 2, ok. 10 vezes 2 é 20, tá? 100 vezes 2 é 200. 1000 vezes 2, 2000. 10.000 vezes 2 dá 20.000. Ok. Percebe o movimento da vírgula? A vírgula antes estava do lado do 2. Olha só, aqui não se mexeu, né? 2, 2, não se mexe. Aqui a vírgula está bem do lado do 2 aqui. Aqui ela pulou uma casa para a direita, tá? Aqui, do lado do 2, aqui pulou duas casas para a direita. Então, multiplicar por potências de base 10, tá? Que tem expoente positivo, perceba, isso aqui é a mesma coisa de expoente positivo, ó. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, a 2, tá? É a mesma coisa. Fica mais visível quando você coloca a notação de potência. 10 elevado a 0, a gente não movimenta nada na vírgula. 10 elevado a 1, você movimenta uma casa para a direita com a vírgula, tá? Então, potências de base 10, quando multiplicadas por um número, o que vai acontecer? O número na notação decimal, a vírgula dele vai fazer o quê? Ela vai se deslocar para a direita. Quantas casas? O tanto de casa que o expoente mandar, ok? Então, 10 ao cubo, por exemplo, vezes 2, perceba que houve um deslocamento da vírgula para a direita, 3 casas decimais. Beleza? Então, note que a vírgula se desloca para a direita, tanto as casas decimais quanto a quantidade de zeros, se a gente for olhar para esse momento, ou a quantidade de expoentes, se a gente for usar a notação de potência. Ok? Beleza. Então, vamos olhar agora para esse momento. 1 décimo vezes 2 é a mesma coisa que 0,2. Perceba que o movimento da vírgula para a esquerda, né? Antes ela estava do lado do direito do 2 e depois vinha um 0. Aí ela se deslocou para a esquerda, tá? Uma casa. Ela foi para frente do número 2. 0,01, ou seja, 1 centésimo vezes 2, é a mesma coisa que 2 centésimos. Perceba que, de novo, agora a vírgula deslocou duas casas para a esquerda. Então você já entendeu. Multiplicar por esses números está fazendo com que a vírgula se desloque para a esquerda. Só que esses números a gente sabe que é a mesma coisa que potências de base 10 com expoente negativo. Olha só. Beleza? Então, quando a gente multiplica um número na notação decimal por potências de base 10 com expoentes inteiros negativos, a vírgula se desloca para a esquerda. Quantas casas decimais? Quanto o expoente mandar. Beleza? Muito simples esse raciocínio. Então vamos lá. Ó. Note que a vírgula se desloca para a esquerda tantas casas decimais quanto a quantidade de casas decimais, que nesse caso aqui ó, é olhar para esse movimento, tá? Quanto a quantidade de casas decimais à direita da vírgula, ou o valor absoluto do expoente. O valor absoluto, gente, é você olhar para o valor do número, sem olhar para o sinal. Então, por exemplo, aqui é 10 elevado a menos 2. O valor absoluto de menos 2 é o próprio 2 positivo. Tá? Então, quantas casas vai ser deslocado para a esquerda? Vai ser o valor absoluto de menos 2, ou seja, 2. Então, ela vai deslocar duas casas. Ela estava aqui,
do lado direito do 2 passou para cá. Ela deslocou 2 casas decimais. Perfeito? Show de bola. Bom, então vamos à estrutura da nossa escrita científica. A estrutura dela é basicamente esse produto aqui, ó. Beleza? É um produto, é uma multiplicação, tá? Só que é uma multiplicação específica. Veja, a escrita científica é formada por um produto entre um número decimal e uma potência de base 10. Essas letras aqui, ó, A, B, C, D, isso poderia continuar, tá? Vezes 10 elevado a n, é a nossa escrita científica de uma forma algébrica, tá? Com letras. Isso aqui é o fator decimal. E isso aqui, claramente, é a potência de base 10. Ok? Veja que a letra A, ela tem um nome especial. Ela vai ser chamada de algarismo significativo. Ou mantissa. Talvez em física você escute o nome mantissa. Tá? Mas na matemática a gente costuma chamar de algarismo significativo. Essa letra A, ela pertence ao conjunto dos números inteiros, que é esse Z aqui. Tá? Ou seja, ela pode ser positiva e negativa, os valores para A. Só que dentro de um intervalo. Ele só pode ser de 1 até 9. Tá? A é maior ou igual a 1, ou A é menor ou igual a 9. A não pode ser 10. A não pode ser 0. Tá? A só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Mas A também pode ser negativo. Afinal, a gente também pode representar números negativos em notação científica. Então, o A ele pode ser maior ou igual a menos 9 e pode ser menor ou igual a menos 1. Ok? Beleza. Bom, a letra B, C, D, e poderia ter aqui também um F, G e continuar, são algarismos de 0 a 9. Tá? Então, aqui são algarismos que você pode preencher de 0 a 9. Então, por exemplo, o A poderia ser 1. Aqui poderia ser 2, 2, 3, 2. Tá? Então, 1,2232 seria um número decimal. Ok? Com 4 casas decimais. Beleza. E junto ao algarismo significativo, eles vão formar o fator decimal. Entendi como é que monta o fator decimal. Beleza. E o n do expoente da base 10, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Sendo assim, n é um número inteiro. Ele pode ser aí qualquer número inteiro. Beleza? Não tem um intervalo específico para ele. Qualquer número inteiro. Positivo ou negativo. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aprender a transpor, né? A mudar, a converter da escrita decimal para a científica. Tá? Então, eu separei aqui em 2 momentos. Quando o número decimal é maior que 1. Tá? Vamos olhar primeiro para esse momento. Então, separei aqui uma distância, né? Um valor. Ó, distância entre a Terra e o Sol. É um valor conhecido. São 150 milhões de quilômetros. Ok? Beleza. Como que eu transformo isso para notação científica? Bom, primeira coisa, você tem que perceber que todo número inteiro ele tem uma vírgula. Tá? E a vírgula fica aqui, ó, que a gente costuma não usar para representar. Mas sempre existe. Tá? Todo número maior que 1, ou seja, um número inteiro, ele tem uma vírgula aqui no finalzinho dele. Então, vírgula 0. Encontrei a vírgula. Fazendo isso, existe um truque matemático que a gente usa. Você vai ter que contar quantas casas essa vírgula tem que se movimentar para deixar um algarismo significativo, que esteja dentro das condições dele. Então, essa vírgula ela tem que se deslocar até o número entre 1 e 5, pois aí o 1 passa a ser o algarismo significativo. Professor, ele podia ficar aqui entre o 5 e o 0? Não, porque aí o algarismo significativo ele seria o 15. E 15 não pode. Afinal, o algarismo significativo só pode ser de 1 até 9. Então, ela tem que estar aqui. Ela poderia estar na frente do 1? Não, porque aí teria um 0 aqui na frente.
e 0 não pode ser algarismo significativo. Então, entendendo esse padrão, é muito visível você perceber que a vírgula tem que se movimentar 8 casas até parar aqui. Movimentar 8 casas é você pensar nesses dois camaradas aqui, ó. Multiplicar por 10 à oitava vezes 10 a menos 8. Perceba que 10 à oitava vezes 10 a menos 8, o resultado disso aqui é 1. Afinal, 10 à oitava e 10 a menos 8 são números inversos. Existe um produto, né? O produto dos inversos é uma propriedade da multiplicação. Quando você multiplica um número pelo seu inverso, o resultado é sempre 1. É o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, por exemplo, você pegar 2 e multiplicar por meio, o resultado é 1. Você pegar 7 e multiplicar por um sétimo, que é o inverso de 7, o resultado é 1. Então, aqui você está pegando 10 elevado a 8 e dividindo, ou multiplicando, na verdade, por 10 elevado a menos 8, que é o inverso desse. Então, o resultado disso aqui só pode ser 1. Então, quando eu multiplicar esse número por 1, eu não vou estar alterando o valor dele. Afinal, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza? Show de bola. Bom, mas aí a gente tem que perceber o seguinte. Qual é a multiplicação, né? Quais desses fatores que eu preciso multiplicar para fazer com que essa vírgula se desloque para a esquerda? Bom, a gente viu lá no exemplo anterior que a multiplicação que a gente precisa fazer é multiplicar por um número que tenha expoente negativo para fazer a vírgula se deslocar para a esquerda. Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu já coloquei ele aqui pertinho do número. Que aí eu vou multiplicar esse número por este. Então, quando eu fizer isso, a vírgula vai se deslocar exatamente até 1,5. E aí o que sobra? 1,5 vezes 10 à oitava. Quilômetros. Tá? E pronto, já transformou em notação científica. Ou a gente pode escrever também, gente, ou com pontinho ou com x, tá? É interessante colocar o pontinho, porque aí tem problema se você tem que usar a letra x como incógnita, né, como a representação algébrica, aí você acaba se confundindo. Então é interessante que você use o pontinho, tá? Mas se quiser usar o x também não tem problema, tá? Beleza, entendi. Então vamos para o próximo. Tem um outro exemplo aqui que é o raio da Terra, em metros, tá? Em metros. É a mesma coisa que 6.371.000 metros, o raio da Terra. Do centro da Terra até onde você está pisando, a superfície. A distância é aproximadamente 6.371.000 metros. Beleza? Show de bola. Então, primeira coisa, a gente reconhece o número, reconhece a vírgula dele, tá? Conta quantas casas é necessário para deixar um algarismo significativo. Perceba que é 6. E ela vai se deslocar para a esquerda. Então, veja, se é 6, então eu vou multiplicar por 6 e vou multiplicar por menos 6. Afinal, isso aqui é 1. Não altere em nada o valor desse número. Ok? Só vai alterar a escrita. Ok. Bom, eu preciso multiplicar por um desses valores que faz com que essa vírgula se desloque para a esquerda, até aqui. O que faz isso é multiplicar por potências de base 10 com expoente inteiro negativo. Então, eu vou multiplicar por este. Então, multiplicando esse número por este, a vírgula vai se deslocar até o 6 e o 3, ficar entre o 6 e o 3 ali. Ficando, então, 6,371 vezes 10 à sexta. Veja que o 10 à sexta ele mantém lá. Pronto, transformou. Tá? O m de metros, tá? Ok. Beleza. Só que existe, né, outro método mais fácil, mais visual, mais simples. Veja. Após fazer uma análise no processo de cálculos necessários para transpor da escrita decimal maior que 1, veja que a gente está separando em partes, tá? Para a escrita científica, nota-se que é apenas necessário contar quantas casas decimais são essenciais para deixar um algarismo significativo.
tá? De 1 até 9, claro. E então movimentar a vírgula para a esquerda, formando o fator decimal. E por fim, esse número fica multiplicado por uma potência de 10 cujo expoente é positivo, e igual à quantidade de casas decimais deslocada pela vírgula nesse sentido, que nesse caso é a esquerda. Ok? Beleza. Só que aqui, ó, tem uma animação muito bacana que faz você entender de uma forma mais rápida e prática, tá? O que acontece realmente. É interessante que você adote esse movimento, porque é mais rápido de você transformar os números. Mas se um dia alguém te perguntar, ou você mesmo se auto-perguntar por que isso, a explicação está naquele método que a gente usou agora anteriormente, tá? Usar a ideia do inverso multiplicado pelo número, tá? Esse é o que explica esse movimento aqui que eu vou te falar agora. Perceba, 150 milhões é o número escrito na notação decimal. Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a vírgula. Tudo bem? Reconheci. Segunda coisa é multiplicar por 1. Multipliquei por 1. Bom, esse número multiplicado por 1 é ele mesmo. Não mudou nada, ok? Não mudou nada. Perfeito. Só que eu quero que você pense nesse 1 como sendo 10 elevado a 0. Que 10 elevado a 0 é 1 também, correto? Sim, professor, é 1. Beleza. Bom, a partir daqui é que vai começar a mágica. Veja, a cada casa decimal que você movimentar a vírgula para a esquerda, você vai acrescentar uma unidade no expoente, tá? Bom, então estou dizendo que todo número escrito na notação decimal sempre pode ser imaginado que do lado dele existe um número 1 sendo multiplicado. Digo mais, esse 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Sempre está lá. É que a gente não usa. A gente só vai usar quando pensar em notação científica. Beleza? Show. Então, a cada casa decimal deslocada para a esquerda, você acrescenta uma unidade no expoente. Então, veja, eu vou movimentar uma casa. Aquilo que era 0 agora é 1 no expoente da base 10. Mais uma casa. Aquilo que era 1 agora é 2. Eu estou acrescentando de 1 em 1. Ó, de novo, acrescentei, movimentei 3 casas para a esquerda. E agora eu vou terminar de movimentar essas 5 casas de uma vez. Se eu vou movimentar 5 de uma vez, eu acrescento 5 unidades de uma vez no expoente. Então, ficando 10 elevado a 8. Perceba que esses zeros após o 5 é desprezível. Você pode tirar, ficando então 1,5 vezes 10 à oitava. Isso é muito mais simples do que aquele método matemático, mas aquele método explica esse movimento. Ok? Show de bola. Bom, aí eu fiz aqui algumas atividades para a gente trabalhar esse conceito. Bom, 500 está escrito em notação decimal. A gente pensa em 500 vezes 10 elevado a 0. Percebe que para deixar um algarismo significativo, a vírgula tem que estar entre um 5 e um 0. Então vai ficar 2 casas para a esquerda. Então acrescento 2 unidades no expoente. Aquilo que era 0, agora é 2. E desprezo os outros zeros. Ok? 40.400. Imagino o 10 elevado a 0 do lado. Imaginei. Preciso andar quantas casas para a esquerda? Preciso andar 4 casas. Então acrescenta 4 casas ali no expoente. Pronto. 4,04. Tá? Perceba que esses zeros aí são desprezíveis. Esses aqui, ó. Tá bom? São desprezíveis. Ó. Bom, 92.342,345. Beleza. É um número decimal, tá? Eu imagino vezes 10 elevado a 0. Percebo que precisa deslocar 4 casas decimais para a esquerda, para ficar entre o 9 e o 2, e deixar o 9 como algarismo significativo. Então é só acrescentar 4 unidades no expoente da base 10. Ficando assim. Tá? Aquilo que era 10 elevado a 0 que eu imaginei, acrescenta 4 unidades. Ok? Posso fazer melhor. Posso dizer que
9,23 é aproximadamente 9,23425 é aproximadamente 9,23. Você pode aproximar. Isso aqui é um número abaixo de 5, então você mantém o próprio 23. No momento que você faz isso, você perde o sinal de igual. Você entra com o sinal de aproximado. Aproximadamente 9,23 vezes 10 à quarta. Ok? Show de bola. Item D. Imagina um número com o 10 elevado a zero do lado. Beleza. Conto quantas casas eu preciso me deslocar para a esquerda até ficar com um algarismo significativo. Contei. Bom, então isso é o expoente da nossa potência de base 10. Nesse caso, é 16. Eu preciso deslocar 16 casas para a esquerda. Ok? E despreze todos os zeros que sobrarem aí. No item E, 4,36,43. Eu preciso ter uma vírgula entre o 4 e o 3 inicial lá, do lado esquerdo ali. Porque aí o 4 fica sendo algarismo significativo. Então eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então vai ficar 4,36. Tá? Então, duas casas, expoente 2. Por que 4,4? Veja que eu aproximei. Eu posso aproximar para 4,4 uma vez que ali tem o expoente 6. Ó. Tem o algarismo 6, na verdade. Passou de 5, você acrescenta para cima. Tá? Você aproxima por exceção, para cima. Bom, F, 2,39341. Esse espaço aqui não deveria ter, mas tudo bem. Já estou, né, em notação científica praticamente. A vírgula já está na posição correta. Né? Já tem um algarismo significativo. Ok. Então, para transformar esse camarada em notação científica, é basicamente colocar 10 elevado a zero do lado. Tá? Perceba que eu aproximei para 2,4. Afinal, 2,39 é aproximadamente 2,4. E fica assim mesmo, tá? 10 elevado a zero do lado. Não se importe com isso. G, 20,39. Bom, preciso andar uma casa para a esquerda, então vai ficar 10 elevado a 1. Beleza. 2,039 é a mesma coisa, ou aproximadamente igual, de 2,04. Beleza, gente? Então, muito simples mesmo fazer essa transformação. Segundo caso, né? Vamos transpor agora quando o número decimal é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, são os números que estão entre 0 e 1 ali. Quando isso acontece, a gente age de outra maneira, tá? Mas o pensamento é muito parecido. Veja, a massa em quilogramas de um próton. O próton é uma partícula subatômica da matéria, tá? É uma coisa muito pequenininha. Então, veja, 0, um monte de zero aí, e no finalzinho o número 17. É um número muito pequeno. Não pesa quase nada, né? Quase nada. Ok. Para transformar esse número em notação científica, o que você precisa fazer? Você precisa deslocar a vírgula para a direita até ela parar do lado entre o número 1 e 7. Que aí o 1 ele se torna um algarismo significativo. 1 pode. Professor, ele podia parar aqui, a vírgula? Não, porque aí esse zero seria o algarismo significativo. E não pode ser zero. Então tem que estar entre 1 e 7. Poderia parar aqui? Não, porque 17 não pode ser algarismo significativo. Beleza? Show de bola. Então, o truque de novo é pensar nisso. Né? Você conta quantas casas precisa vir até aqui, a posição para deixar o algarismo significativo. Beleza, são 27. Então eu penso matematicamente em fazer 10 a 27 vezes 10 a menos 27, que é o inverso. Isso aqui é o número 1 disfarçado. Tá? Mas isso aqui é o truque que a gente usa para movimentar a vírgula e não trocar o valor desse número. Beleza, só que multiplicar por quem faz com que essa vírgula venha se deslocar para a direita. Como a gente viu no começo da aula, o que faz movimentar para a direita
multiplicar por potências de base 10 com expoente positivo, ou seja, eu multiplicar aqui por 10 elevado a 27. E quando eu faço isso, a vírgula vem parar entre o 1 e o 7. E aí, claro, fica multiplicado por 10 elevado a menos 27. Beleza? Show de bola. Muito tranquilo mesmo pensar nessa matemática. Isso aqui é o produto de inversos, tá? É o número 1 disfarçado. É um truque que a gente usa, tá? Um truque aritmético. Bom, outra coisa interessante também é pensar nos números negativos, tá? Aqui, ó, é maior que menos 1 e menor que 0. Ou seja, está entre o 0 e o menos 1. Está ali à esquerda do 0, na reta numérica, né? Beleza? Pode ter, claro, números negativos, tá? Um exemplo disso é a carga elétrica do elétron, que também é uma partícula subatômica da matéria, tá? E aqui ele está na unidade de medida chamada de Coulomb, tá? Esse Coulomb é uma unidade de medida que você vai ver lá na física, lá no ensino médio, tá? E o símbolo para isso é a letra C. Beleza? Bom, um elétron ele tem de carga elétrica 0,00, esse monte de zero aqui, finalzinho 16, Coulomb, tá? É muito pouca a energia dele, né? Muito pouca. Afinal, ele é uma coisinha muito pequena. Show? Bom, transformar esse camarada em notação científica é você contar quantas casas essa vírgula tem que se deslocar até ela parar entre o 1 e o 6. Daí o 1 ele passa a ser algarismo significativo. Bom, você vai ver que é 19, tá? Sendo 19, você pensa no truque matemático, lembra? Ó, 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19. O resultado disso aqui é 1. Então não estou alterando esse valor aqui. Não estou, tá? Porém, se eu multiplicar esse número por 10 elevado a 19, essa vírgula se desloca para a direita até onde eu quero. Ok. E aí esse número vai ficar multiplicado por 10 elevado a menos 19. Pronto, transformou em notação científica. Muito simples fazer isso, tá? Ok. Entendi isso, professor? Entendi. Bom, então, após fazer essa análise, o processo, né, no processo de cálculos necessários para transpor da escrita decimal, agora da decimal maior que 0 e menor que 1, tá? Para a científica, nota-se que é apenas necessário contar quantas casas decimais são essenciais para deixar um algarismo significativo, de 1 a 9, claro, e então movimentar a vírgula para a direita, formando o fator decimal. E por fim, esse número fica multiplicado por uma potência de base 10, cujo expoente é negativo, gente, não é positivo. Movimentou para a direita, expoente é negativo. E igual à quantidade de casas decimais que você deslocou para a direita. Beleza? Show! Então vamos para a animação. Aqui também tem animação. Peguei aqui o exemplo da carga elétrica do elétron. Tá? Então temos esse número aqui escrito em notação decimal. O que você vai fazer inicialmente? Pensar que ele está sendo multiplicado pelo 1. Beleza, pensei. Isso modifica o número? O valor dele? Não. Multiplicar por 1 é o elemento neutro. Não modifique nada. Beleza. Então, esse 1 eu quero que você pense ele como 10 elevado a 0. Beleza, pensei. Então, a cada casa que você movimentar para a direita, você vai acrescentar menos uma unidade no expoente. Tá? Antes era mais uma unidade, agora é menos uma. Tá? Então, movimentei uma casa para a direita. Opa, era 0, agora tem menos 1. Afinal, 0 mais menos 1 é menos 1. Ok? Bom, aí movimentar mais uma casa vai acrescentar menos 1. Então, menos 1 vai ficar menos 2. Opa! Então, a cada casa para a direita, acrescenta menos uma unidade. A cada casa para a direita, menos uma unidade. A cada casa para a esquerda, a gente viu anteriormente, acrescenta uma unidade positiva. Tá? Veja, agora eu vou movimentar 3 de uma vez. Movimentar 3, acrescento menos 3 unidades. Então vai ficar menos 3, menos 6. Beleza? Vou acrescentar agora menos 6. Então vai ficar menos 12. Menos 6 mais menos 6 vai dar menos 12. E por fim, vou acrescentar essas 7 últimas. Vai ficar 10 elevado a menos 19. Esses zeros são desprezíveis.
tá? Então, transformou o número. É muito simples pensar desse jeito, muito simples mesmo. O fundamento para esse movimento e essa análise visual é exatamente aquele truque aritmético que a gente usou anteriormente, tá? Entendeu isso? Pronto, acabou. Você sabe transformar, converter. Bom, aqui tem algumas atividades para a gente fazer rapidinho. Então, ó, 0,000635. Primeiro, eu penso nisso vezes 10 elevado a zero. Quantas casas eu preciso movimentar para que fique um algarismo significativo? Bom, nesse caso a vírgula tem que ficar entre o 3 e o 6, né? Porque aí o 6 é algarismo significativo. Então eu vou movimentar 4 casas. Então o expoente vai ficar menos 4. Beleza? E aí você despreza todos os zeros. Show de bola. Entendi. Então no item B, mesma coisa. Pensa multiplicando por 10 elevado a zero. Conta quantas casas você precisa movimentar para a direita. No caso vai ficar entre o 2 e o 5. Contei. Então vai ficar essa quantidade no expoente da base 10. Só que negativo, claro. Tá? Então eu vou lá, contei quantas casas são. Expoente negativo. 2,5 vezes 10 a menos 8. Tá? Afinal, eu preciso de 8 casas para a direita, que a vírgula se desloque até chegar entre o 2 e o 5. Tá? Então, próximo. A gente imagina vezes 10 elevado a zero. Conta quantas casas, então ele tem que ficar entre o 2 e o 0 ali. O 2 vai ser o algarismo significativo, então vai ser 2 casas. Então vai ficar com o expoente menos 2, lá na potência de base 10. Exatamente dessa forma. Perfeito? Show de bola. E aí, o próximo, veja, é apenas 2 casas. Então vai ficar de novo 10 elevado a menos 2. 3,4. O 3 é o algarismo significativo, beleza? O próximo item E é 8,1. Então, uma casa para a direita, então é vezes 10 elevado a menos 1. Simples. O próximo, a vírgula tem que se deslocar até o 8,8, tá? Vai ficar entre os dois 8 aí. Então, vai ficar exatamente 8,8 vezes 10 a menos 13. Tá? E por fim, perceba que existe um 2 aqui, tá? Entre esses zeros. Então você tem que deslocar a vírgula até ali, entre o 2 e um daqueles zeros, e não até o 98. Cuidado, tá? E aí conta quantas casas são, expoente negativo, porque você está indo no sentido para a direita, né? Então vai dar 2,0 vezes 10 a menos 12, aproximadamente. Porque se você fosse colocar o sinal de igual aqui, você teria que colocar todos esses 5 zeros aqui, após o 2, e colocar o 98 ainda. Tá? E aí acabaria ficando um número meio estranho, né? Meio feio ainda, meio longo. Então você pode colocar aproximado, que aí fica mais bacana. Beleza? Show de bola. Para fechar, professor, eu entendi como é que sai da notação decimal para a científica. Mas será que eu sei sair da científica para ir para a decimal? Vamos lá. Essa atividade aqui a gente vai ver isso. Bom, 8,0 vezes 10 à quarta. Isso é notação científica. Como que eu levo isso para o decimal de volta? Bom, 10 à quarta é a mesma coisa que 10.000. Então é só fazer isso. 8,0 vezes 10.000 dá 80.000. Pronto. Já levou para o decimal. O B, 5 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,01. 1 centésimo. Então 5 vezes 1 centésimo dá 5 centésimos. É simples, tá? Você desenvolve a potência de base 10. Desenvolve a potência de base 10. Cuidado quando ela é positiva e negativa. Cuidado, tá? E aí pronto, é só multiplicar pelo fator decimal. E aí você já vai encontrar um número na escrita decimal, tá? Então, item C, 3,52 vezes 10 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 100.000. O resultado, 352.000. Ok. 1,5 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5 é 0,0001. Beleza? Multiplicando esse valor vai dar exatamente 0,0001.
0,00015. Beleza? Show. Item E. 8,8 vezes 10 a 22. 10 a 22 é 1 seguido de 22 não, 10 a 26. 10 a 26 é 1 seguido de 26 zeros. Olha só. Beleza? E aí é só multiplicar esse fator decimal por esse número aí grandão. Que aí você obtém esse número também grandão. E ele está escrito na notação decimal. Beleza? 5,5 vezes 10 a menos 22. 10 a menos 22 é um número muito pequenininho. Veja só. Muito pequenininho. É só multiplicar por 5,5. A gente encontra outro número pequenininho. Tá? Bem simples. Perceba que o que acontece, né? Se você olhar para esse número aqui e preencher de zeros para cá, por exemplo, para a esquerda, você vai ver que multiplicar por esse número é como se essa vírgula se deslocasse daqui, de onde ela está, 22 casas para cá, para a esquerda. Se você contar, tá? Olha só, multipliquei. Se você contar daqui, ó, até aqui, vai dar exatamente 22 casas decimais, tá? Aqui, entre os dois 5, até onde ela parou. Beleza? É bem simples fazer essa multiplicação. É contar a vírgula, né? Contar movimento. Então, no item G, 1,25 vezes 10 a 11. Então, 10 a 11 é 1 seguido de 11 zeros. É só multiplicar, né? Você vai contar casas decimais para a direita. E acrescentar alguns zeros aí. Para continuar movimentando a vírgula. Tá? Pronto. Beleza? Transformou. Muito simples fazer isso. Ok? Tudo bem, gente? Então, finalizando a aula, espero que vocês tenham gostado. Bem completa, assim, bem no início, bem completa a aula para vocês. Com calma e tranquilidade. Um abraço.